Sou Thaís Vieira, tenho 26 anos, sou natural de Toledo, no Paraná, trabalho na Caixa Econômica Federal. Hoje eu vim aqui no Lago Municipal de Toledo, em frente ao Shopping Panambi, para contar para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória no concurso público e no Alfa. Vem comigo! Eu conheci o concurso público através de experiências familiares, fui apresentada ao concurso público. Os meus pais atualmente são concursados, meu pai no estado e minha mãe no município, mas eles criaram essa ideia de concurso público porque eles sofreram algumas perdas na vida, na parte privada. E isso marcou bastante a minha adolescência, então eu rumei para essa ideia de que eu não queria passar por aquilo e queria estudar para concurso. Comecei os meus primeiros concursos com 16, antes dos 18 anos, eu já estava fazendo concurso, tenho 2 ou 3 aprovações antes dos 18 anos. Então, como já tinha essa ideia, eu pretendo sair dos 18 anos para fazer faculdade. Na época, eu passei na faculdade para Cascavel, eu residi em Toledo, passei em Cascavel, fui morar para lá. Aí assim eu conheci o Alfa, fui fazer um estágio na Caixa Econômica Federal e eu queria estudar para concurso. E um membro de lá, um analista na época, ele me falou, minha filha estuda no Alfa e eles estão começando a trabalhar com concurso, porque isso foi em 2011. Então eu cheguei no Alfa, a princípio eu entrei como aluna e daí fui conversar com o Evandro, conversei com ele e falei, eu só faço estágio, faço faculdade à noite, então eu conversei com ele sobre uma ajuda para poder estudar e ele me deu uma monitoria. Então vai ser monitora, que você pode, então ganhava bolsa e ajudava a monitora. Eu mais ou menos ficava no Alfa das 7h30 da manhã às 11h30 da noite. Então assistia as aulas que tivessem e quando não tivesse aula, eu procurava estudar, procurava rever o material. Dando assim, o Evandro me convidou para que eu pudesse ajudar em algumas disciplinas, umas aulas à tarde, alguma aula bônus para auxiliar que os alunos estavam com um pouco de dificuldade, economia, administração. Falei, não, tudo bem, falo pelos cotovelos, não seria uma dificuldade muito grande. Aí eu comecei a trabalhar nessa área. A monitoria acabou dando certo, o Evandro me convidou então para que passasse a participar do grupo de professores do Alfa. Então ele me selecionou algumas disciplinas, no caso eu escolhi principalmente conhecimentos bancários, porque é minha formação, sou formada em contabilidade, apesar de eu nunca ter exercido a profissão, por opção, né, eu nunca exerci a profissão, mas meu TCC era sobre o mercado financeiro, então era uma certa facilidade sobre esse tema. Então eu passei a trabalhar e a lecionar no Alfa sobre isso. Os meus estudos sempre foram regrados. Eu estudava de média de 8 a 12 horas por dia, dependendo do dia. Como a maioria dos planos de estudo que o Evandro propõe, na época ele fez um plano de estudo para mim, 2 horas de cada disciplina, mas cronometrado, porque não adianta você dizer, eu estudo 8 horas por dia. Estudar 8 horas não quer dizer sentar com o livro e o computador 8 horas. É estudar 8 horas, é cronometrar, porque quando você está estudando dá sede, dá fome, dá tudo. Então quando você senta e faz o teu cronômetro, você vê que 8 horas de estudo são efetivamente 10, 12 horas, dependendo do dia. Mesmo depois de começar a dar aula, eu continuei estudando, porque eu comecei a dar aula em 2012, eu estudava várias horas ainda para concurso, porque eu parei de trabalhar, então terminou meu estágio, para ir trabalhar porque eu já dava aula, então eu me mantinha com as aulas e continuava estudando. Assim, eu passei na posição no concurso de 2012 para a Caixa Econômica, passei em 17º colocado. Vou dizer assim que para mim foi uma surpresa, vamos dizer, porque eu não estudava propriamente para o concurso da Caixa Econômica, eu estudava para o auditor da Receita Federal, mas lecionava para a turma da Caixa Econômica, para carreiras bancárias, né? E como a matéria-chave era minha, que era conhecimentos bancários, foi um pouco mais tranquilo. Normalmente, até tem históricos que até 2012, os concursos de banco demoravam um pouco para chamar, então eu nem me preocupei, mas não foi o que aconteceu. O concurso foi começo do ano, em questão de um mês, já chegou o telegrama e eles avisam, ligam, telegrama, e-mail, sinal de fumaça, um desespero, para fazer os exames. Aí fui para a capital, né, fui para Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, fiz todos os exames. Voltei, mas eu nem consegui voltar direito, em questão de 15 dias já veio a convocação para fazer o curso de formação.
O curso de formação da Caixa é de 15 dias também na capital, onde eles passam os nortes mais ou menos do que você tem que trabalhar. E eu vim assumir. Inicialmente eu não assumi na cidade de Cascavel, que era o que eu esperava para poder manter os estudos, poder manter como professora. Mas eu caía mais ou menos uns 130 quilômetros de Cascavel, na cidade de Quedas do Iguaçu, que foi onde eu comecei a trabalhar na Caixa. Mas depois disso já vão 4 agências, 3 cidades. E eu posso ser sincera, que eu me encontrei na Caixa. Porque você lida com o público, não dá para perceber que eu falo, então se eu tivesse que trabalhar atrás de uma mesa, acho que não seria uma boa ideia. E na Caixa, como eu falo muito para os alunos, quando eles me questionam, professora, mas é meio salário ensino médio, salário inicial não é tão bom quanto o analista da Receita, quanto o policial federal? Concordo, inicialmente. Só que na Caixa nós temos concursos seletivos internos e que você pode ir galgando cargos. Aí eu vou dizer para você que um gerente de banco hoje ganha 5, o policial federal ganha, o analista da Receita ganha. E nós somos 6 horas concursados, depois até podemos fazer 8. Mas é o que eu gosto na Caixa, então ela te estimula a continuar estudando, que é o que eu ainda faço hoje. Tanto para me qualificar para os PSIs, né, para os programas internos de seleção, quanto porque eu ainda sou concurseira, eu ainda estudo para concurso, eu ainda faço concurso. E eu vou continuar estudando. Eu não digo assim, eu quero passar para assumir, mas eu tenho como meta Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e auditor da Receita. Por quê? Porque eu tenho outras disciplinas que eu leciono para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e eu quero poder conversar com os meninos e dizer como foi os estudos, colocar aquela minha prática. Então eu estudo hoje, eu posso dizer para o aluno assim, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu dou aula, mas eu acho um tempo na minha rotina para poder estudar para concurso público. Eu acho que isso nunca vai parar, porque como o Evandro disse, o concurso público vicia. Quando você começa a estudar, a primeira aprovação, você nunca mais para, e é o que acabou acontecendo também. A dica que eu tenho para você é determinação. Continue, foque nos seus estudos. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E isso se chama futuro. Quem decide o que você será no futuro é só você mesmo. E eu quero ver você aqui, na vida no presencial, também dando o seu depoimento, a sua história de sucesso ser contada aqui no Alfa. Tchau, gente. Até a próxima. Gostou dessa história? A próxima pode ser a sua. Mude de vida, venha para o presencial. Tem muita história de concurseiro que enfrentou várias dificuldades para chegar até aqui. Inspire-se com elas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe. Toda semana tem um novo vídeo. Trabalhar em outro setor e lá eu encontrei um outro policial lá que era amigo meu, já que fazia algum tempo que eu não via ele. Perguntei, e aí fulano de tal, como é que tá as coisas por aí? Ele falou, pois é, tô indo embora aí, tô aguardando aí ser convocado aí para uns concursos. Falei, passou em quê?